Olá a todos, começamos então mais um programa do podcast, né? Mais um episódio do podcast da Rafus Press. Hoje eu vou tratar de um tema que eu considero muito interessante e que me marcou muito como editor, né? Que é o tema da curadoria, né? Sei que esse vídeo está um pouco atrasado, deveria postar segunda-feira, mas foi bastante corrido os últimos dias, então a gente posta com um pouquinho de atraso e vamos ver que semana que vem eu consigo voltar a postar nos dias normais, na segunda-feira normalmente, os vídeos do canal. Pois bem, curadoria. Né? A curadoria que eu tenho aqui em mente é uma curadoria digital. Né? Existem alguns sites importantes que cuidam disso na internet, mas eu quero falar um pouco de como isso se desenvolveu em termos históricos. Porque sim, de fato existe uma história, né, do processo curatorial. Não é? A internet, eu utilizo a internet praticamente desde que a internet se estabeleceu no Brasil, né, desde os anos 90. Nos anos 90, evidentemente, você não tinha acesso à internet em casa, muitas vezes, então você utilizava a internet em órgãos públicos, na universidade. Eu fiz muito uso de internet na universidade. Eu trabalhei, né, nos anos 90, trabalhei com empresas do ramo de tecnologia que tinham acesso à internet bem mais rápida por conta aí dos serviços, né, do envio de serviços por redes aí privadas, né? Existia esse conceito na época e para ter acesso, né, e enviar esse material era necessário uma rede mais rápida. Então eu usei a internet rápida no trabalho, né, e na universidade e em outras instituições públicas. Em casa a internet era lenta, era discada, fazia o que podia com os recursos que tinham disponíveis na época, que eram basicamente portais de notícia, né? E, enfim, existia já o processo de download de música, e é nesse ponto que a gente começa a perceber a questão curatorial e como era diferente essa percepção nos anos 90, vai? A internet no Brasil chegou nos anos 90 até o início dos anos 2000. Por quê? Bem, o material que era, digamos assim, divulgado na internet era um material um pouco, evidentemente, pego de fontes diversas e não existia nessa época pelo menos, uma diferenciação muito clara a respeito de quem era o proprietário do quê. E se o meu canal, ou o meu site, ou o meu portal de notícias tinha ou não autorização para divulgar aquele material que não era meu. Essa questão da propriedade em si, dos direitos de imagem, é muito interessante nessa época, porque era uma cultura que se movia de uma maneira geral por conta de achados tecnológicos, não é? Especialmente o sampler na música, mas também digamos assim, os princípios da computação gráfica ou da utilização de softwares de edição de vídeo e imagem, né? Enfim, acho que era o Photoshop 2.5 ou 3, não, o Photoshop 2.5 foi o primeiro, acho que ia ter camadas, né? Criou uma grande revolução nesse setor de edição. E no caso da música, foi a difusão, né, do sampler, que era basicamente, permitia basicamente, né, aos artistas capturarem trechos discretos, né, digamos assim, amostragens de sons diversos, desde ruídos da natureza até outras músicas, e aí a partir dessa amostragem reconfigurar da maneira que quisesse. Então essa cultura do remix, até faz muito sucesso hoje também, isso existe há pelo menos uns 20 anos, ou até um pouco mais. Mas enfim, a internet então ela era lenta, né, nessa época, e ela era selvagem, vamos dizer assim. Eu me lembro que alguns sites especializados em divulgação de notícias escabrosas ou sensacionalistas conseguiram acesso na época, e era até difícil ter uma certeza se isso era real ou não, mas conseguiram acesso às fotos dos corpos de uma banda da época, que era uma banda de assassinas, né, muito popular,
e sofreu um acidente aéreo e aparentemente alguns sites sensacionalistas conseguiram acesso a essas fotos e divulgaram na internet. Não existia uma diferenciação clara entre o que hoje seria a Deep Web e a internet em geral. Ela era um território só livre, em que pouca coisa tinha, digamos assim, uma administração muito clara, não é? E havia muita coisa disponível que, por uma série de motivos, inclusive a questão do direito autoral, hoje em dia não está mais disponível, não pode mais ser disponível, né? Então, nesse período surgiram alguns sites interessantes, e algumas propostas, na verdade, de uma forma geral, de curadoria. Eu vou citar duas que elas não existem mais. Algumas que surgiram nessa época existem até hoje. Uma importante é Monster Brains, por exemplo. E algumas novas estão surgindo com os novos recursos atuais da internet, como, por exemplo, o Ethic Dust, da editora Egeus Press, né? Que é um interessante repositório de imagens, uma série de outros repositórios de imagens no Facebook, com Tumblr e tudo mais, e o perfil pessoal do Stephen L. Cook, né, que ele até está lançando um livro com essas imagens que ele coleta e divulga, né? Então ele deve ter um acordo com os donos dos direitos dessas imagens para poder reproduzir de uma maneira mais ampla, agora está em livro, né? Mas, como eu falei, alguns desses empreendimentos não sobreviveram. Pelo menos não sobreviveram no formato original deles, né? O primeiro que eu queria falar, que sobreviveu no formato de álbum Flickr, né, do Flickr, é o BiblioOdyssey. O BiblioOdyssey foi um dos grandes sites que eu descobri aí no início da década de 2010. A forma original do BiblioOdyssey era o Blogspot, né? Ele até hoje existe, né? Eu vou colocar o link aqui dessa maravilha, desse site espetacular, que é o BiblioOdyssey na sua forma original como um blog. E o que era a proposta? Ele pegava imagens de acervos super obscuros, às vezes dificílimos de você ter acesso a essas imagens, embora fossem públicas, não é? Aquilo que eu disse a respeito da questão do público, né, e do privado nessa época. Então os arquivos eram públicos. Hoje em dia, com sites como Gallica, por exemplo, a administração desse material público é muito mais complexa e é muito mais bem feita por conta digamos, dos proprietários do material original que digitalizam esse material e preservam. E por conta disso necessitam de dinheiro, né, para manter esse material. O mesmo vale para a British Library também, ou o Smithsonian nos Estados Unidos, né? Hoje eles têm ou mesmo o Instituto Moreira Salles no Brasil. Hoje em dia todas essas instituições têm uma maneira de acesso do acervo bem mais aprimorada, embora às vezes não seja perfeita, né, mas é bem mais aprimorada do que foi no passado. E então o Paul Kay, né, que é o nome do nosso, digamos assim, curador, ele tinha acesso a essas imagens, ele tinha alguns filtros ou ações no Photoshop que ele já tinha configurado, então ele já passava esse material no Photoshop e colocava no site com uma descrição muito objetiva, mas ao mesmo tempo muito rica a respeito de detalhes, até de como ele conseguiu o material. Era um site espetacular. E foi um site que me marcou muito a respeito dessa noção de curadoria, dessa busca digamos assim, da imagem perfeita que você... No caso, ele queria só mais, digamos assim, colocar à disposição do público algo que é inquietante, original, enfim. O Biblioteca ia em várias direções, ele não tinha uma temática definida, né? E isso era como outros que existem até hoje, como acho que é 50 watts, e outros assim, que tem uma temática mais definida, né? Ele não. Então é um site espetacular, né? Uma pena, eu acho que no Flickr, não sei até que ponto as coisas é só uma reprodução do material que já existia no Blogspot e até onde é um material inédito, fica difícil saber. Mas enfim, eu vou colocar o link desses dois. E o Biblioteca, então, no auge, né, como o Stephen L. Cook, o Paul Kay ele conseguiu publicar um livro Biblioteca.
Eu tenho esse livro, ele foi publicado originalmente pela editora britânica, não é, de Londres, Fuel, que é uma editora especializada em material sobre Rússia, né, especialmente sobre os anos da União Soviética. Eles têm materiais riquíssimos e sempre esse material iconográfico, né, é um pouco o foco deles, posters, fotografias, né. Então eles têm um material riquíssimo, até sobre as tatuagens de prisão na Rússia. É uma editora, também a própria editora era espetacular, já na época eles editaram então o Bibliodyssey. E é um livro único, assim. Ele tem digamos assim, um apelo visual. A forma dele é tão bonita, não é? Eu me lembro que eu comprei numa livraria aqui no Brasil. Isso não foi nada barato e foi difícil de conseguir. Tive que fazer uma encomenda e tal. Mas valeu o livro, né? Não só pela beleza, ele foi muito útil. Uma série de pesquisas que eu fiz por conta da maneira como o autor ele recuperou imagens únicas, né? Por exemplo, tem umas imagens do chamado Petit Journaux, que é um jornalzinho, né, no estudo, publicado na França por várias décadas, acho que até 1944, que são umas ilustrações espetaculares. Elas têm uma aura misteriosa, um, digamos, uma formulação narrativa nelas que é fantástica, né? E é um pouco o estilo, assim, você vê nitidamente que o ilustrador recebia uma orientação de seguir o estilo da própria revista, né? Então é um material incrível que ele conseguiu resgatar e publicar nesse livro. E o livro é interessante porque, já lidando com a questão do que é público, do que eu vou ganhar dinheiro, né, de onde eu vou tirar o lucro, esse material publicado no livro Bibliodyssey não existia disponível. Ele chegou a ser publicado em uma formatação mais simples, né, com menos detalhes, no site. Depois ele foi retirado, né, esse material foi retirado quando da publicação do livro. Mas é um livro que eu acho que ainda existe disponível, na Amazon especialmente, ou na EB Books, enfim, que vale muito a pena. Eu vou colocar também a referência dele. Enfim, o Bibliodyssey fez um considerável sucesso, mas existiu um outro site que é o Giornale Nuovo. O Giornale Nuovo, ele foi, digamos assim, ele existiu por algum tempo, não é? E o seu curador, cujo nome, aliás, eu nem me lembro, descobri aqui, o curador do Jornal Novo era o Mr. H, né? Era um pseudônimo como o PK, que era o do Bibliodyssey, por conta, eu acho, inclusive, do uso dessas imagens, que já dava um pouco de dor de cabeça, né? Para eles, embora, como eu falei, fosse uma época mais selvagem da internet, mais desbravamento, devia já dar um pouco de dor de cabeça, né? E eles utilizavam pseudônimo, né? Usualmente. O Mr. Wright, né? Eu cheguei a conversar com ele por e-mail. E ele era basicamente uma pessoa que gostava muito de. Eu não sei o que ele fazia, por e-mail não, até por carta, né? Mas enfim, ele me enviou algumas coisas no final do site, que ele fazia alguns sorteios, né? E ele administrava esse site. Eu não sabia nem direito o que ele fazia, ele não tinha uma função acadêmica ou autoral, né? Ele não era ligado a esse mundo da arte em si, nesse sentido, pelo menos não me parecia. Mas ele gostava muito de arte e colecionava livros. E o que ele fazia no site? Ele basicamente pegava os livros dele, às vezes alguns arquivos públicos também, ou particulares mais abertos ao público, igual um pouco o próprio Bibliodyssey, e escaneava ou fotografava esse material dele e colocava na internet. Pura e simplesmente isso, algo que hoje é impensável, porque a editora provavelmente derrubaria o seu site, né? E, enfim, é um site espetacular, né? Desde, digamos assim, a concepção, não é, do site, ele utilizava, digamos assim, uma apresentação baseada no Pulcinellopédia do Luigi Serafini, aquele mesmo do Codex Serafinianus, né? O Luigi Serafini tem um outro livro de ilustrações surrealistas que é o Pulcinellopédia. E o que Pulcinellopédia, né? Seria isso. E o que também existe uma versão mais barata, pelo menos que o normal, lançada pela Rizzoli, né? Eu também vou colocar na bibliografia.
Então ele é baseado, né, era baseado nessas imagens do Pulcinellopédia, do Luiz Serafini, e ele daí criou o Giornale Novo, né? Então o nome é um pouco inspirado pelas ideias do Serafini gráficas, né? E ele fotografava esse material dele mesmo, muitas vezes, e colocava na internet. E você, assim, era um convite à descoberta dos mais diversos e variados materiais relacionados à arte, à tipografia, não é? Então, o site não existe mais, porque chegou um determinado momento, ele simplesmente tirou o site do ar. Ele disse que aquilo já não estava mais, enfim, agradando tanto, né? E ele resolveu tirar do ar, né? Tava dando muito trabalho. Acho que a realização do site, a manutenção do site, que não era muito fácil, tava dando um pouco de trabalho. E ele resolveu simplesmente tirar tudo do ar. Eu encontrei no Archive Today não é, a captura dessas páginas, porque é um crime não existir. A página digamos assim, a curadoria do Mr. Hyde era tão boa que ele chegou a ser mencionado na Wired. Eu vou colocar também o link da matéria, na revista Wired, né, da época. 2000 e pouco, ela é até mais antiga, né? A última postagem do Bibliódice é de 2015. Faz bastante tempo, né? No seu formato padrão, né? Formato clássico que é no Blogspot. A última postagem do Mr. Right, antes dele matar tudo, foi de 2000 e, se não me engano, 2006, não é? É bem antiga, assim, 2010, enfim, não faz bastante. Deixa eu ver se tem alguma aqui. 2015, acho que é 2015 também. Faz um certo tempo já. E eu acho que ele, inclusive, ele matou o site antes até, né? 2005, 2006. Ele matou o site antes até do próprio Paul Kay, né? E é uma pena. Então vale a pena. Eu vou deixar o link no archive para quem quiser conhecer. De curadoria do Mr. Age é sensacional, né? É uma coisa assim que faz você perceber espetacular, né? E é muita pena que esse material tenha inclusive se perdido, né? Diferente do Piquet, que conseguiu fazer um livro do Bibliódice, o Mr. White nunca conseguiu fazer um livro, né, do Giornale Novo. Não era, acho que nem o objetivo dele. E aí toda essa pesquisa de curadoria que ele realizou, com comentários até mais sofisticados que o do Piquet, acabou se perdendo e é muito, muito triste, né? Porque vale a pena, né? Como eu falei, eu vou deixar para vocês os links, né, que permitem conhecer um pouco mais. E assim, como eu disse, isso na minha perspectiva de editor e autor foi fundamental. Foi através dessas descobertas, desse universo do enfim, desse universo gráfico de pequenas descobertas, né, de pequenos elementos gráficos pouquíssimo conhecidos, disponíveis muitas vezes em livro, no caso do Mr. Eight, mas também em arquivos públicos, é que eu pude refinar um pouco a minha visão como editor, inclusive das próprias escolhas do material, porque eu percebi que a curadoria, né, com esse material digital, ela poderia transcender, e o Bibliódice demonstrava isso no livro, né, o site, ela poderia transcender a sua função utilitária mais comum, divulgação e tudo mais, né? E isso era maravilhoso, né? Você poder ter acesso a um material que transcendia, né, essa limitação mais ou menos usual, né? De, legal, eu vou consultar aqui quando precisar de uma imagem, que é o que acontece muito com o Tumblr, né? Então, o uso desse formato de blog foi fundamental, né? Os blogs na época explodiam, né? Nos anos 2000 até 2010, início, né, dos anos 2010, e isso foi fundamental porque te permitia escrever um pouco mais, né? E, enfim, esse material é único, é extraordinário, é espetacular e pode ficar perdido na internet para sempre. Então, o resgate dessas máquinas, né, de memória da internet é fundamental.
e o acesso, né, para que isso não seja alguém poder salvar, né, em algum lugar e isso não seja completamente perdido um dia, né, ter salvo e poder jogar em outro servidor e recuperar o trabalho, talvez achar, né, o curador original, os dois curadores originais, conversar com eles e tudo mais. Então é isso, fico por aqui. Não se esqueça de apoiar o nosso projeto do Card Visite no Catarse, né? Eu pretendo falar um pouquinho mais do processo de, digamos assim, edição desses livros, tanto do Dádiva quanto do Card Visite em breve. Essa parte inicial é meio que uma introdução, né, a respeito dos fundamentos, do que é fundamental na curadoria, especialmente quando você é um editor. E vejo vocês na próxima semana. Até mais.